Pessoal, vou só repetir o texto, não vou ler o texto novamente, mas vou repetir só para o pessoal que vai assistir depois, tá? Muita gente assiste depois, e aí eu vou só repetir essa parte. Ainda bem, obrigada, pastora, por lembrar. Eu realmente acabo me esquecendo. Então, o texto que a gente vai estudar hoje é capítulo 2, versículos 17 até o versículo 5 do capítulo 3. Esse é o texto inteiro, mas nós vamos discutir apenas o versículo 17 do capítulo 2. Já lemos o texto, e então a gente viu aqui que no texto a gente encontra uma acusação, né, forte contra o caráter de Deus, né, uma acusação contra a pessoa de Deus, contra o caráter de Deus. Nós vemos uma indagação a respeito da sua justiça, né, e logo em seguida a gente vê a resposta do Senhor e vê também a sua promessa, né? O Senhor se levanta para mostrar e para comprovar de que ele não está vendo o mal e se omitindo em relação ao mal. Mas ele conhece muito bem qual é a estrutura, né, e a conjuntura daquele povo nessa situação aqui. Então, a gente vai pensar qual é o perfil desses... Quem são esses acusadores, né? Qual o perfil desses acusadores? O que mais nos deixa surpresos, né? Deixa surpreso ao olhar, não nós, mas a situação aqui é surpresa, por quê? Porque os acusadores, eles não são pessoas de outras nações, né? Não são pessoas de nações pagãs, eles não são estranhos à aliança. Esses acusadores aqui não deixam de saber quem Deus é, não são pessoas que desconhecem as ações de Deus, não são pessoas que desconhecem os milagres de Deus no decorrer da história do seu povo, né? Não são pessoas que desconhecem a promessa de Deus, mas são o próprio povo de Deus. Aqui, esses acusadores são aquelas pessoas que deveriam, que foram amadas, que são amadas por Deus. Ele já disse isso lá, eu vos tenho amado, né, no primeiro capítulo. São pessoas que Deus ama, que Deus protege, que receberam um amor, que receberam uma proteção, que receberam uma provisão, que receberam a libertação de Deus, né? Uma libertação de uma certa forma recente, aqui, em se tratando da Babilônia. A gente fala do Egito e fala também da Babilônia, né? Então, é um povo que recebeu o livramento, que recebeu o amor, o cuidado, a provisão de Deus, e que, na realidade, era um povo que deveria estar adorando, né? Se curvando, um povo que deveria estar com o coração quebrantado, um povo que deveria estar com o coração contrito, compungido diante de Deus, mas que era um povo que tinha um coração distante, né? Mas que era um povo que, ao invés de estar em santidade, estava caminhando na direção contrária, né? Estava trazendo acusações a Deus, né? E acusações pesadas, né? Acusações severas aqui. Então, no final das contas, onde é que está a prova do teu amor? Né? Em quem nos tem amado? A gente volta, às vezes, até ao primeiro capítulo, né? Em quem nos tem amado? Cadê o seu amor? Em quem nos tem amado? E aí, a gente observa que esses acusadores eram acusadores ingratos, eram pessoas ingratas. Né? Ingratidão é algo que parece que está inerente, né, ao coração do homem. Deus age com bondade, Deus age com poder, Deus age com livramento, Deus age com amor, mas o povo só enxerga aquilo que acha que não tem, aquilo que percebe que não tem ou que está demorando, né? Aqui ainda há uma acusação de vagarosidade, né? Que onde está a tua justiça? Né? De letargia, né? Onde está a tua justiça? Cadê essa justiça? Ou seja, está demorando para atender. A gente até lembra um pouco da posição, não dessa forma, mas de Abacuque, de pensar, né, que Deus está retardando o juízo. E aqui a gente observa mais algo no perfil desses acusadores. Primeiro que eles eram extremamente ingratos, né? Receberam tanto de Deus, conheceram tanto sobre Deus, mas mesmo assim agem como pagãos, como um povo que não reconhece, que não conhece, como um povo que não recebe de Deus, como um povo que não sabe quem Deus é e o que ele faz. Uma outra característica que a gente pode retirar, talvez, do texto, é a indolência desse povo, né? Um povo sensível, um povo indolente,
um povo que fala e age contra Deus e não percebem, né? Estão aí com a consciência cauterizada, a consciência anestesiada. Então, em que nós estamos enfadando, né? Nós estamos cansando, o que nós estamos enfadando? Né? Se posicionando na realidade como pessoas que não conhecem a vontade de Deus, que não conhecem a pessoa de Deus e que não conhecem o que Deus fez, e nem as suas próprias ações. Na realidade, elas estão se posicionando como desconhecedores de quem Deus é e desconhecedores das suas ações malignas, né? Das suas ações que enfadam o Senhor, que entristecem ao Senhor, que pesam, né, no coração de Deus. E aí, de uma certa forma, essas pessoas também são pessoas enganadas, né? Equivocadas, enganadas. Então, como é que a gente pode pensar? Que são pessoas que se posicionam de uma maneira que acham que é correto, mas que no final não tem nada de verossímil, né? Não é nada correto. Então, eles tinham uma ideia completamente equivocada do que estava acontecendo ali. Eram pessoas que não entendiam, na realidade, a sua missão. E aí, o que é que eles esperavam? Né? O que é que o povo de Israel esperava, né, de Deus nesse momento aqui? A gente já até conversou isso no primeiro capítulo. Eles esperavam que agora, né, que essa fosse a época em que Deus ia destruir todas as potências gentílicas. Era uma época em que o poder de Deus ia restaurar Israel de forma a que acontecesse realmente um grande boom, né, na economia, na política, né, e as nações veriam isso. Eles não pensavam em purificação espiritual, né? Eles não pensavam em restauração espiritual, eles não estavam pensando nisso, né? Outra coisa é que eles também acreditavam que a construção do segundo templo seria, né, aconteceria com muitos milagres, com muitos fatos miraculosos, como aconteceu no primeiro templo. Esperavam, no primeiro templo, esperavam que esse retorno aí da Babilônia, nesse retorno, após esse retorno, Deus enviasse o rei, enviasse o Messias, né, para quebrar, então, todo o jugo estrangeiro, para quebrar todo o poder das nações gentílicas contra eles, e Israel se tornaria, então, uma poderosa nação e temida por todos. As expectativas aqui desse povo eram essas, né? Então, era um povo que estava com o coração cheio de expectativas e que, aparentemente, essas expectativas foram frustradas, porque eles esperavam que aquilo acontecesse naquele momento, que eles fossem fortalecidos naquele momento, que o Messias guerreiro, político, o Messias dotado de poder viesse para os exaltar diante das nações. E como, de fato, isso não havia acontecido, né? Dessa forma, desse jeito que eles esperavam não ia acontecer, eles se voltam, então, contra Deus. Parecem até as nossas ações, né? E aí começa a acusar Deus de que Deus, na realidade, está vendo lá o ímpio, está vendo o pagão, o gentil, o incircunciso, está vendo o pecador e está aplaudindo as ações do pecador. Eles dizem assim: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. Minha gente, que situação, né? Que palavra, que acusação mais feroz, né? Que acusação mais sem propósito, na realidade, muito, muito, muito dura e insana, né? Quem é bom, quem é mal, passa por bom aos olhos de Deus. É deste aí que ele se agrada. Então, a gente observa que Deus aqui está sendo acusado de ser conveniente com o mal, né? Conveniente com o pecado, passivo diante de toda a situação. Então, eles começam a observar que Deus parece que vê o mal prosperar e cruza os braços. Esse aqui é o que é o bom, né? Aos olhos de Deus. Mas, no fundo, esse questionamento, ele não era novo. A gente volta a um questionamento que o homem tem até hoje. Qual é esse questionamento, pessoal? Que questionamento é esse que o homem tem até hoje acerca disso? Né? Acerca dessa situação que a gente está vendo aqui. Não foi nova naquela época,
né? Não foi nova naquela época. A gente estudou isso em Abacuque, que Asaf, né, no Salmo 73, olha o ímpio prosperando e como é que ele fica, né? A gente vê que, de uma certa forma, Abacuque também leva essa indagação diante de Deus. E muitas pessoas as quais nós vamos evangelizar, é a primeira coisa que fala, muitas vezes. Qual é o problema que as pessoas veem em relação a acreditar que Deus existe, que ele atua, que ele é imanente, né, que ele é transcendente, mas que ele é imanente, que ele é alguém que está ativo na terra, que protege, que sustenta, que governa? Qual é o problema central, né, quando nós sustentamos essa ideia, o problema que é levantado pelos outros? Eu estou fazendo a pergunta. Vocês estão aqui comigo? É o problema do mal, né, Kleber? É como conciliar a justiça e a bondade de Deus e o poder com o sofrimento no mundo, né? Exato, exatamente. O problema do mal, né? Como conciliar o amor de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus e as ações naturais que destroçam vidas, né? Que destroçam cidades. Como conciliar, como um homem que leva, né, uma vida séria, uma vida decente, que cumpre com seus deveres, que vive completamente ali alinhado à palavra de Deus, sofre, tem sofrimentos pesados, enquanto que o corrupto, aquele que burla as leis, aquele que rouba, aquele que maquina o mal, aquele que está lá, né, fazendo pouco caso da existência de Deus, esse aí prospera. Essa foi a indagação de Asaf. Né? Como a gente diz no Salmo, como a gente lê no Salmo 73, Asaf entra numa crise espiritual exatamente por conta de perceber, né? Eu sou fiel a Deus, eu tenho, né, e estou passando por provações, enquanto que aquele ali é um ímpio, é uma pessoa completamente má aos olhos da sociedade, aos olhos da palavra de Deus, do próprio Deus, e está lá prosperando, né? Por que eles prosperam enquanto nós somos castigados, né? Ou então, por que as pessoas boas sofrem coisas ruins, coisas más, né? Por que existe o estupro? Por que Deus permite o estupro? Por que Deus permite o assassinato? Por que Deus permite as coisas ruins acontecerem a pessoas boas? Jeremias também faz esse mesmo indagamento, esse mesmo questionamento, né? Essa mesma indagação. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos que procedem perfidamente? Né? Por que eles prosperam? Então, Abacuque também, né, no auge ali da sua angústia, da sua situação, ele vai lá, né, e clama, né? Até onde eu vou gritar? Violência, violência, o Senhor não vai me responder, né? Por esta causa, a lei se afrouxa. Então, também foi uma indagação de Abacuque. E agora a gente observa aqui, né, o povo da época de Malaquias também elevando a Deus esse questionamento e num tom de acusação, né, dizendo que Deus se compraz do mal, que é do mal que Deus se compraz. Então, esta aí é uma grande indagação que a gente vai continuar tendo até o fim dos dias aqui na Terra. A gente, assim, o povo, né, e a gente vai continuar se deparando com ela até o fim dos dias aqui na Terra. Como é que a gente responde, então, o problema do mal? Né? Como é que a gente vê? Como é que o cristianismo ele vê o problema do mal? Por que Deus permite, né, a injustiça social? Por que Deus permite as catástrofes? Por que Deus permite tudo isso? E aí o povo, primeiro, acusa Deus de parcial, depois acusa Deus de alguém que está vendo ali o mal e não faz nada, de passivo, de parcial, e agora também de imoral, porque, de uma certa forma, Deus, para eles, está se comprazendo no mal, se tendo prazer no mal.
né? E aí a gente observa que eles acham que Deus há uma impunidade aqui no julgamento, né? Deus não está julgando ninguém. Uma questão que também foi levantada por Abacuque, né? Até onde o Senhor vai permitir isso aí? Não há impunidade no julgamento, né? Só que aqui eles vão além. Eles acusam, eles trazem uma característica muito mais forte, que é acusar o caráter de Deus, acusar Deus, né, de corrupção. Ou seja, Deus é um Deus santo, eles acabam atacando o caráter santo de Deus, além de atacar também a sua justiça, né, a sua providência, acusam Deus de omissão, né, como se Deus estivesse omisso aqui na história. Então, esse é um dilema antigo, né, o problema do mal, que os teólogos chamam de teodiceia, né, o problema do mal no mundo. Existem algumas maneiras das pessoas responderem a isso, né, ao mal no mundo. Aí, no livro de Augusto Nicodemos, né, do culto a Deus, ele traz 3 maneiras das pessoas responderem. Se a gente for buscar nos livros também de teologia, a gente tem outras maneiras de responder, mas que se assemelham a estas aqui. Então, já que a teodiceia, ela busca responder essas perguntas, e até, né, como é que Deus, o universo pertence a Deus, Deus é o dono do universo, Deus é o criador, ele é o sustentador do universo, e ele permite no seu universo que as pessoas pequem abertamente sem ser castigadas, né? Ou que também coisas muito graves venham a acontecer a pessoas que são muito boas e justas aos olhos, né, da gente aqui, aos olhos de cada um de nós. Aí, então, no livro de Augusto Nicodemos, ele traz essas 3 possíveis respostas, né, para que as pessoas dão para o mal no mundo. A primeira delas, é lógico, que é a resposta do cético. Como é que o cético responde à existência do mal no mundo? Como é que o ceticismo ele responde à existência do mal no mundo? Alguém? Que não pode haver Deus porque o mal existe. Que se o mal existe, Deus não existe, né? Não, Deus não existe. Ele parte do seguinte raciocínio: se existe um Deus que é bom, que é justo, que é poderoso, por que o mal existe? Bom, então, se o mal existe, a gente vê o mal e a gente sente o mal, né? A gente sabe que ele está aí. Deus, com certeza, não existe. A natureza, ela é determinista, não segue qualquer princípio de ordem moral. E muito menos tem alguém lá, né, transcendente, que é justo, que é bom e que está governando as coisas. Porque não pode acontecer um Deus justo e bom governar e acontecer as coisas ruins e más. Bem, essa, então, é a conclusão dos céticos. Portanto, Deus não existe, né? Os ateístas, eles preferem conceber ou compreender, né, dessa forma as desgraças que acontecem no mundo. Vão acontecer sempre, né? A natureza, ela é determinista. Deus, ele não está presente. Esse Deus que vocês acreditam não está presente. Não existe alguém que controla o universo. Essa é a primeira resposta para a questão do mal no mundo. A segunda resposta é uma resposta que eu acredito que sempre existiu, mas que, de uma certa forma, foi bem evidente na época do tsunami, né? E que foi bem discutida, e, inclusive, muitos teólogos brasileiros, eles sustentaram e sustentam até hoje essa ideia, que é a ideia da teologia relacional, né? A ideia da teologia relacional diz o seguinte: não, isso não é culpa de Deus, porque Deus escolheu se ausentar dessas situações. Deus não é poderoso o suficiente para poder controlar isso. Não sei se por escolha de Deus,
né? Ou se porque simplesmente Deus não quer, né? Para eles, eles sustentam que é por escolha de Deus. Deus, ele se esvaziou de sua onisciência, se esvaziou de sua onipotência para poder se relacionar com o homem. Porque o relacionamento de Deus com o homem não poderia existir sendo Deus todo-poderoso e onisciente, infinito, né? E o homem um ser finito. Então, Deus, ele precisou se esvaziar de sua onipotência, de sua onisciência, a fim de manter esse relacionamento com o homem. Então, não é culpa de Deus, né? Deus, ele não sabia que essa catástrofe ia acontecer. Ele escolheu não saber que essa catástrofe não ia acontecer. Ou no seu autoesvaziamento, quando ele resolveu se esvaziar de sua onisciência, ele não quis, então, saber o que ia acontecer no mundo. Então, Deus, ele não tem o controle universal. No fim das contas, Deus, ele não é soberano. Então, essa é a ideia do teísmo aberto, essa é a ideia da teologia relacional, que foi muito difundida no Brasil e aceita por muitos teólogos brasileiros. Tá? De tentar responder o mal, negando a onisciência, negando a soberania de Deus, negando a onipotência de Deus diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E essa ideia, ela tomou muito fôlego na época do tsunami, né? Ali na Ásia, tomou muito fôlego nessa época onde a mídia estava muito presente e mostrando aquelas catástrofes e as pessoas indagando o poder de Deus ou o controle de Deus sobre a fúria da natureza. E vem, então, a teologia relacional com a resposta: não coloquem a culpa em Deus. Né? Deus não é culpado. Quando você, na realidade, está dizendo que Deus permite uma coisa dessa, você está culpando Deus pela morte de centenas, de milhares de pessoas. Mas Deus é um Deus de amor, então Deus, ele escolhe se relacionar com o homem. Como é que Deus ia saber de uma coisa dessa, ou como é que Deus podia controlar isso e não fez? Parece muito atraente, né, pessoal, essa resposta? Parece que com essa resposta aí, as pessoas explicam, ou tentam, ou querem explicar que Deus existe, ele é bom, ele continua sendo bom e maravilhoso, e se ele permitisse uma coisa dessa, ele não seria bom e maravilhoso, então, portanto, ele não sabia disso. E nós estamos na mão de um Deus que não tem controle de nada, né? Nós estamos nas mãos de um Deus exaltando o poder de um Deus que, no fim das contas, não é poderoso. Bem, a terceira resposta, e uma resposta muito comum, né, das religiões orientais, é que o mal é o mal que não existe, né? O mal é talvez uma invenção da nossa mente. É algo que a gente projeta, né, uma projeção mental, e que se nós negarmos o mal, ele não vai existir. Então, a posição dessa teoria aqui, né, dessa resposta, a posição dessa teoria, desse grupo, né, que são vários segmentos orientais, é que o mal é uma projeção mental. Aquilo que é mal para uma cultura pode não ser para outra, enfim, e eles vão entendendo que o mal é simplesmente uma projeção da nossa mente. Que a gente precisa entender que quando a gente alcança um nível elevado de espiritualidade, a gente começa a entrar em sintonia, né, com as coisas que acontecem ao nosso redor, que nos cercam, e a gente começa a ter compreensões plausíveis acerca das coisas. Então, para que nós possamos, né, entrar nesse nível de espiritualidade, a gente precisa entender que o mal, ele é uma projeção da mente e que a gente vai perceber, num certo nível de maturidade, que a dor e o mal, eles deixarão de ser uma realidade para nós, né? E aí, então, passam a usar a meditação transcendental para resolver o problema do mal. Bem, então, a gente observa que essas são as três teorias mais levantadas acerca do problema da existência do mal, né? Negar, dizer que Deus, ele não
não tem culpa porque ele não sabe, ele escolheu não saber e deixar aqui a terra e os homens, né, resolvam aí os seus problemas, porque ele ama demais e ele não iria permitir o mal acontecer a quem ele ama. E a resposta da negação do mal. Mas como é que o cristianismo vê isso? Como é que o cristianismo vê o problema do mal? Como é que a gente percebe essa situação? E aí, queridos alunos? Meninos, vocês estão calados, nem no chat vocês querem conversar, hein? O negócio tá brabo. Como é que vocês vão responder o problema do mal pro povo, hein? Que vocês evangelizam, que vocês conversam, que vocês falam de um Deus amoroso, que é bom, santo, misericordioso, amoroso, mas que controla, que rege todas as coisas, que é soberano. É assim que a gente responde ou não? O cristianismo, ele não nega a existência do mal, porque o mal existe, né? Alguém abriu a câmera. O microfone. Vamos lá? Samuel. Repete a pergunta, por favor, Kleber. Como é que o cristianismo, Samuel, ele responde o problema do mal? Como é que você vai responder o problema do mal para as pessoas que vão te indagar? Samuel, Deus é bom. Você fala de um Deus bom. Você fala de um Deus justo. E como é que um Deus justo permite que pessoas tão boas sofram tanto? Como é que um Deus tão bom permite que esses ímpios, que esses porcalhões aí da política, né, acabem saindo ilesos das situações, né, com tantas pessoas passando fome e necessidade? Como é que esse Deus bom permite uma injustiça social esmagadora como essa? Permite que alguém seja violentado, estuprado, morto, assassinado? Como é que Deus é bom e você diz isso, sustenta, e essas coisas todas malignas acontecendo e ele sem fazer nada? Uhum. Na minha visão, a gente pode tentar, né, ou explicar pelos atributos de Deus, né? Eu gosto de falar sobre isso. Primeiro, de certa forma, pela soberania dele, pelo conhecimento de todas as coisas que ele tem, né? Por isso a gente rechaça a ideia de uma teologia relacional, né? E Deus é soberano. Interessante quando eu digo, Deus mandava matar, exterminar um povo. Eu disse, você está falando de Deus, de um Deus que conhece todas as coisas. Ele sabia quem era aquele povo, né? Ele está falando de um povo que, com certeza, no conhecimento dele, eles não iriam se arrepender dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, né? Então, quando a gente trata disso, a gente trata pela soberania, trata pela a onisciência dele, e trata também da questão do pecado, né, que veio e trouxe a destruição. O homem é mau, o homem, ele é mau e não há bem nele, a não ser que Deus venha e toque, e tenha a iniciativa de tocar, né, na vida dele, senão a coisa não vai fluir, né? Essa é a realidade. E um bom exemplo disso, sobre a maldade, sobre o sofrimento, é aquela do barbeiro, né, que o homem chega e vê uma Bíblia, né, sobre o balcão e diz, não acredito nesse Deus. Se esse Deus fosse bom, né, as pessoas eram, se esse Deus fosse bom, as pessoas não morriam, não sofreriam, né, não tinham tantos sentimentos ruins. Aí o barbeiro ficou um pouco sem resposta, né, e aí, o barbeiro saiu. Quando voltou e olhou, e viu um rapaz barbado, cabelo longo, moribundo mesmo de rua, e voltou. E a outra vez que o rapaz veio, ele disse, você acredita que aquele rapaz pode mudar? Ele disse, pode, o cabelo dele ali, se ele procurar você, né, você com certeza dará um trato e ficará melhor na vida dele. Então é a mesma coisa de Deus, né? Se as pessoas não procurarem, sentir o toque, não procurar o Senhor, vão continuar na mesma, né? E é possível, a gente vê, eu acho que foi colocado hoje no grupo, não sei se foi dos homens, não lembro onde foi da igreja, não lembro,
né, um exemplo de uma menina que com problemas, né, que ela mesmo durante as dificuldades dela, a deficiência dela, ela consegue dizer que Deus é bom. Quando houve aquele terremoto no Haiti, nós vemos a igreja lá celebrando e cantando Deus é bom, né? Em meio ao caos, a gente consegue dizer que Deus é bom. Basta procurar. Mais alguém? Doutor João? Pode nos ajudar com a sua contribuição aqui também para esse quesito, para esse questionamento? Isso é uma resposta teológica, mas eu acho que é muito mais pastoral, né? Para uma situação específica. Eu acho que a gente tem que reconhecer que a Bíblia ensina as duas coisas, ensina a soberania e o amor de Deus, e ensina e não esconde a realidade do sofrimento. E aí Deus usa o sofrimento, Deus escolheu usar o sofrimento para os seus propósitos, né? E para nós, esses propósitos são bons. Sofrimento a gente não gosta, não quer, não deseja, mas o fato é que na nossa própria vida a gente reconhece que às vezes é necessário. Ninguém deseja uma amputação de um membro que está com gangrena, mas sabe que se não amputar vai acabar morrendo, que vai aquela infecção se espalhar pelo corpo todo. Então ninguém deseja aquela amputação, mas na hora H a gente sabe que se for necessário para salvar a vida é melhor perder uma perna, um braço, né? Então até na nossa própria vida a gente passa assim situações às vezes, né, que a gente reconhece que uma determinada coisa que não é agradável, mas ela pode ser até boa. Então a gente acho que tem que confiar que Deus sabe o que é melhor, né? E que a Bíblia também fala que Deus não aflige de bom grado os filhos dos homens, está lá em Lamentações, né? Então ele escolheu usar o sofrimento, mas isso não quer dizer que ele tenha prazer nisso. Uhum. E a gente sabe também que ele é infinitamente sábio, né? Então a gente tem que aceitar e crer e descansar nesse conhecimento. Ok. Obrigada, doutor João. Bem, então, qual a resposta do cristianismo? Existe o mal, né? Tiago, pode abrir Tiago, pode falar. Abre aí o teu microfone. Dá para abrir o microfone, Tiago? Ele diz aqui, eu diria... Dá para abrir? Não? Então, vamos lá. Eu diria que desde o início, né, desde o Éden, a humanidade decidiu se afastar de Deus e não o contrário. A humanidade decidiu viver sem Deus e por isso que Jesus veio para nos libertar de nós mesmos. Deus não se agrada na morte dos ímpios. Deus não se agrada na morte do justo, né? Na realidade, a gente observa que Deus, como vocês disseram, né, Deus não se agrada do mal, mas o mal existe, faz parte do plano dele. Existem coisas que nós não vamos poder responder. Eu concordo com o João Armando que tem muita coisa que é bem pastoral e que é teológico, que existe o mal está aqui, a gente não pode negá-lo, e muito menos negar a presença de um Deus poderoso e que utiliza mesmo, né, o sofrimento como algo pedagógico, né, como algo que vai contribuir para a nossa vida de alguma forma, que agora a gente não vê, que agora a gente não percebe, mas que é necessário. E a Maria Cecília diz, no mundo... aí ela coloca o texto, né, no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Deus nunca disse que não passaríamos por problemas. Verdade. E a gente aqui ainda está indo além, né, só da questão de problemas em si, mas das coisas que acontecem, que acometem muitas pessoas ao mesmo tempo, não só pessoas ruins, mas pessoas boas, e de outro lado, alguém que prospera, que é mal, né? Enquanto que alguém que é justo, que é bom e que está ali no sofrimento. Mas negar que Deus existe para resolver esse problema, de maneira nenhuma, é
é o que vai nos ajudar, né? Então, todos esses questionamentos podem até servir para algumas pessoas dizerem assim, será que vale mesmo a pena, né, servir a Deus, né, quando ele parece que ele se agrada mais dos ímpios, porque nada acontece aos ímpios? Essa talvez é uma ótica que a gente tenha por conta de que o próprio sofrimento nos faz vislumbrar isso aí. Não que as pessoas, mas elas nunca vão sofrer ou elas não sofrem, né? Em algum momento, Deus vai derramar a sua justiça sobre os ímpios. E o interessante é que, se a gente observar aqui no decorrer do texto, ele primeiro vai pôr ordem na sua casa. Primeiro ele vai falar com os seus. Primeiro ele vai purificar os seus, né? A gente vai falar disso na próxima aula. E é algo que a gente precisa compreender e aceitar, né? Então, a gente não vai deixar de acreditar em tudo que a gente conhece e vê, né? Deus agindo e fazendo e sabe que ele fez e que ele agiu em prol de viver uma vida e que pense que na realidade, ou que estabeleça na sua mente, né, que o mal ele não existe, ou que se existe Deus, Deus não existe. De alguma maneira, Deus utiliza isso para os seus propósitos. Isso não foge do controle dele. De alguma forma, Deus utiliza isso para o fim que ele desejou. Né? E se nós soubéssemos disso, e se nós soubéssemos de tudo, Deus não seria Deus, né? Então, a gente precisa apenas confiar. A Bíblia fala tanto de confiança, e a confiança ela não seria necessária se não existisse o sofrimento, se não existissem problemas, se não existisse a iminência do mal, né? Para que confiança? Para que a gente ia precisar confiar? Se tudo nos vai bem, ainda mesmo a gente sabendo que existe o problema do mal, sabendo que Deus existe, crendo nesse Deus, a gente ainda titubeia na confiança, a gente ainda, né, acaba ficando, se flexibilizando a nossa confiança, né, talvez ela exista, talvez não, ou então lutando contra a incredulidade. Imagine se a gente não tivesse motivos ou razões para confiar neste Deus que é bondoso, né, e é de todo amor. Deixa eu falar no microfone. Cléber? Oi, Cléber, isso fui eu. Vai, Samuel. Sobre a consideração, tudo bem? Sobre a consideração pessoal, né, da pessoa que pergunta sobre a sua própria vida, se considerando, eu que tento andar de acordo com a justiça do Senhor, eu tenho sofrido mais do que aquele que não anda. Eu acho que, antes de se concentrar na resposta, a gente podia se concentrar na pergunta. E pedir para a pessoa refletir que você considerou a pessoa que vai perguntar a gente, né? Sim, sim. De que maneira, de que ponto de vista ele está sendo beneficiado, ele está prosperando e você não? É a casa, é o carro, enfim, é um emprego que é melhor. O fato é que a gente não conhece todos os aspectos da vida daquela pessoa e os seus sofrimentos, que às vezes não aparecem. As suas angústias, a sua falta de paz, de espírito, por exemplo, de tranquilidade, de comunhão com Deus, e que você tem. É claro que há coisas que são, de fato, doenças e sofrimentos que trazem uma dor diária para a gente, né? Claro que o consolo que todo mundo falou aqui, de que a gente foi, como o doutor João falou, que a Bíblia deixou muito claro que o sofrimento vai existir. A gente precisa, talvez, levar também o olhar da pessoa para um outro tipo de esperança, né? Para um outro tipo de esperança, que não é bem a que é inicialmente fica mais à vista, né? E eu acho que isso faz parte sempre do início de uma conversa como essa. É claro que tem perguntas que são muito difíceis mesmo, e talvez a gente não consiga responder. Certeza. E aí, o discurso, como já foi falado aqui, é uma das condições de paz, um dos benefícios que nós temos, né? Uma das vantagens que a gente tem por ser servo e por ser
fiel e por acreditar, confiar na justiça dele, o descanso dentro da tribulação dessa esse é um recurso que os descrentes não têm, e que a gente tem, que já é um grande benefício. Enfim, a ira de Deus, a punição, tudo isso deve entrar na conversa, né? A gente está falando, mas Deus não pode ser amor porque existe o mal. Mas as pessoas não costumam lembrar também da punição, né? E da ira. E a pessoa é boa, mas é boa, pura, justa, que não merece nada daí. A gente não conhece nenhum desses, né? Mas a explicação, enfim, a gente não vai ter de fato, a não ser que a gente escute um dia dele próprio, né? Exato. A gente também tem até uma história na Bíblia que todos nós conhecemos e que todos nós utilizamos, que é a própria história de Jó, né? De todo o sofrimento, de toda a situação que Jó passou, das perdas, né? Do acometimento físico, social, psicológico, né? Que Jó viveu, perdas que qualquer pessoa, tudo que uma pessoa poderia perder, ele perdeu, né? Tudo que uma pessoa poderia perder, ele perdeu. E no final das contas, a gente viu Deus mostrando a sua justiça, mostrando o seu controle, mostrando a sua bondade, né, ao ponto de Jó, da pessoa que passou por tudo aquilo ali, né, ter a condição de dizer, eu sei que meu Redentor vive, eu te conhecia de ouvir falar, né, hoje os meus olhos te veem, os teus planos, eles não podem ser frustrados, eles não são frustrados. Então, a gente observa, assim, tantas declarações preciosas, não que Jó não tenha tido seus momentos de dureza e de dificuldade, que a gente sabe que sim, né? Mas a confiança, ela não é estabelecida quando a gente não precisa confiar, quando não há o que não há nenhum consternamento pessoal para que a gente, ou um transtorno para que a gente possa pessoal, algo na nossa vida, para que a gente veja realmente, de fato, a necessidade de colocar toda a nossa confiança, né? A gente não está falando de crer para a salvação, porque isso é uma ação direta de Deus em abrir os nossos olhos, né? Mas a gente está falando daquela confiança que a gente constrói ao longo da vida, né? Mesmo já tendo sido salvo, enfim, né? E é importante a gente entender que o mal, ele existe, nem sempre a gente vai poder explicar como a gente gostaria de ter essa explicação, nem tudo a gente vai conseguir. Essas catástrofes, por exemplo, que acontecem, tudo isso, a gente fica realmente, né, entristecido e qual é a razão de Deus agir assim? Quem sou eu para saber qual é a razão de Deus agir assim, além daquilo que a gente sabe, né, do pecado que impera na humanidade, né? E que Deus vai, sim, continuar usando a sua justiça, né? Então, a gente tem aqui, a resposta de Deus foi uma resposta bem inesperada, né? Tem algumas pessoas falando aqui no chat também, Cleo falou algumas coisas aqui interessantes, né? Em tempo de sofrimento vale muito mais quem não dá para, só ler. Aí, em tempo de sofrimento vale muito mais quem Deus é do que ele é capaz de fazer. Seu silêncio não é sinônimo de ausência. No livro Um Mês para Viver, os autores escreveram: Deus muitas vezes nos responde com a sua presença, não com seus presentes. É verdade. E Jane disse, esse tema é super necessário para os dias de hoje. Verdade. Né? Muito, muito boa. Não há cristianismo sem cruz, né? Então, a gente realmente precisa entender que o sofrimento faz parte dos nossos dias, né? E muitas vezes situações pesarosas demais, mas que a gente aqui não está falando do sofrimento simplesmente, né, dessas coisas corriqueiras, mas de coisas grandiosas como a perda, a morte, né, que realmente deixa nosso coração pesado, nossa vida pesada, né? Perder alguém para sempre nessa vida física não é algo que é bom para ninguém, e ninguém consegue, muitas vezes, compreender isso e digerir isso de uma maneira simples, não é assim. Mas Deus, aqui na sua resposta para eles, né, vocês querem ver a justiça? Eu vou mostrar, né, a diferença entre o justo e o injusto, e eu vou fazer isso começando aqui, né?
E aí a gente vai observar que, no decorrer do texto, a promessa de Deus, né? Aqui a promessa de punir o ímpio e começar com o ímpio no meio do povo, né? Vou começar punindo o ímpio aqui, ó, no meio do povo. Isso é para a próxima aula que a gente vai ver, porque este é um tema bem apropriado, está muito apropriado para os nossos dias. Tentar explicar a existência de Deus no meio de uma conjuntura dessa como a gente está vivendo. O mundo está vivendo, não é só o Brasil, com tantas mortes, com tantas perdas, né? Com perdas físicas, perdas emocionais, perdas econômicas, e sustentar que Deus está presente, que Ele existe, como o Cléo colocou ali, a presença dEle é o mais importante do que a bênção, né? Que ele estende para nós. Tiago colocou aqui, assim como o frio é a ausência de calor, as trevas é a ausência de luz. O mal nada mais é do que a ausência de Deus, né? Verdade. E aí a gente observa que a ausência de Deus na vida de muitas pessoas, né, também tem gerado muito sofrimento. Isso talvez seja mais simples da gente explicar, mais difícil é explicar exatamente por que a pessoa justa, que serve a Deus, que ela sofre. Mas aí a gente tem um exemplo claro disso nas Escrituras, de Jó, do próprio Jesus, né? E que foi levado à cruz sem pecado algum. Aí teve o propósito maior da salvação da humanidade, né? Da salvação de todo aquele que crê. Então, é isso, pessoal. Hoje a gente finaliza, né, a nossa EBD. Eu quero saber de vocês que estão aqui, das 23 pessoas que ainda se encontram aqui presentes, se tem mais alguma coisa que vocês queiram adicionar à aula de hoje, né? Então, só para a gente finalizar, a gente viu o perfil, né, de acusadores, né, o perfil desses acusadores. Quem são esses acusadores de Deus, né? Como que os acusadores de Deus são? Pessoas que conhecem a Deus, pessoas que estão na aliança, pessoas que são filhos da promessa, mas que deveriam estar adorando, que deveriam estar em santidade, no entanto, estavam ali com o coração ingrato, atribuindo corrupção ao caráter de Deus. Depois são pessoas indolentes, insensíveis, que têm a mente completamente cauterizada em relação ao que Deus fez, ao que Ele faz, né? E também pessoas que acabam julgando a Deus e trazendo características, né, para Deus de falta de moralidade, falta de ética, porque é um Deus passivo, é um Deus corrupto, é um Deus vagaroso, é um Deus que se agrada com o mal. Então, era um povo completamente equivocado, um povo que estava completamente equivocado. Estas eram as características deles, né? Indolência, ingratidão, equívoco, né? Mente equivocada, eram as características destes homens, né? Do povo de Deus. E aí a gente observa, então, que a indagação deles não é uma indagação nova, né? É uma indagação que muitos têm até hoje e podem agir desse jeito. A Ronda Andrade, a irmã de Ronda Lucy, né, disse que a zona de conforto atrai acomodação, a necessidade nos impele a buscar a Deus e assim crescemos espiritualmente. Que o Senhor nos ajude a ter essa postura de crescer espiritualmente em meio às situações difíceis, né? E não agir assim, em meio a situações difíceis, né? Agir como esses acusadores. Está difícil? Cadê a tua justiça? Né? Como é que o Senhor tem nos amado desse jeito? Se o Senhor se compraz no que está acontecendo, só pode, né? Porque se tem poder para fazer e não faz, deve achar bom o que está acontecendo. Então, cuidemos, né? Do nosso coração, do nosso pensamento, da nossa mente, para esses pensamentos não assolarem a nossa vida nesse momento em que nós estamos vivendo, e assim a gente possa também ajudar a outros que, porventura, estejam tendo pensamentos desse tipo, né? Amém? Todos aqui já acham que podemos encerrar, ou tem mais algo a ser discutido? 11h17, podemos encerrar? Se sim,
Então, eu vou pedir a Kel. Cléo, você está aí para orar para a gente encerrar? Oi, sim, estou. Deus maravilhoso, Deus bendito, nós te louvamos nesta manhã. Somos gratos a Ti, Senhor, pelos Teus feitos em nosso meio. Compreendemos, Senhor, que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável, Deus. E o Senhor sempre tem o melhor para nossas vidas. Deus, eu quero Te agradecer pela vida de todos os meus irmãos que estão aqui na nossa sala, ainda que virtualmente, Senhor. Te louvo por esse meio. Agradeço por cada família aqui representada, Deus, por cada pai que se encontra aqui na classe, Cléber, que o Senhor os abençoe, dê sabedoria para continuar chefiando suas famílias, que possa continuar crescendo, Senhor, em conhecimento do Senhor e crescer muito mais, Senhor, em te buscar e ter a sua presença, Pai. Porque muito melhor do que ter as suas bênçãos, como eu coloquei, é caminhar contigo. Deus nos dá um dia maravilhoso na tua presença, que essa palavra de hoje possa continuar, Senhor, refletindo durante todo esse dia e durante toda a semana, Deus. Que eu sei que o Senhor sempre quer o melhor para nós. E que nós temos uma mente limitada e por isso a gente tenta compreender o mal na nossa perspectiva tão pequena. Mas que o Senhor sabe de todas as coisas, nos ajuda a compreender da forma que melhor te apraz, Senhor. Nos abençoa e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo para todos. Mais uma vez, Deus abençoe todos os papais aqui presentes, tá? Que o Senhor possa abençoar cada um de nós nesse dia e nessa semana. Um grande abraço. Amém. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Pais para todos os papais. Ainda aceito presentes ainda.